João 21:15. Eu gostaria de fazer a leitura com a amada igreja, em nome de Jesus. Você que trouxe sua Bíblia, abre a tua Bíblia. Você que trouxe aí o teu celular, abre o celular. Você que está nos assistindo na tua casa, a palavra está no telão aí também, que você pode nos acompanhar. Abra o teu coração nessa noite, deixa o Espírito Santo trabalhar o teu coração nessa noite, em nome de Jesus, amém? E a palavra do Senhor diz assim, em João 21:15. E depois de terem jantado, disse Jesus: Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E ele disse: Sim, Senhor. Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade vos digo, que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo, e andas por onde querias. Mas quando fores mais velho, estenderás as tuas mãos, e o outro te cingirá, e levará para tu onde não queiras. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos diante de ti essa palavra. Pai, pedimos a ti, Senhor, o lançar da semente foi comigo, agora o crescer, o desenvolver é contigo, Espírito Santo. Por isso, Senhor, eu peço a ti neste momento que a cada palavra, Senhor, que saia desse altar, que venha adentrar o coração de cada um de seus filhos, conforme lhe apraz, Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, faça o teu querer e a tua vontade nessa noite. Senhor, desde já nós pedimos a ti, cerca de anjos neste lugar, a qual o Senhor sabe que necessitamos. Senhor, que toda ave de rapina que vier roubar a tua palavra, a tua semente que foi lançada, nós damos uma ordem agora pelo poder que é em nome de Jesus, bate em retirada deste lugar. Senhor, somente a tua presença, que os céus estejam abertos. Senhor, que o teu amor esteja sobre este lugar, ministrando em nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos? Glória a Deus, amém? Vamos comigo? Vamos lá? Prometo que eu vou tentar ser breve nessa palavra com vocês. Nós vamos ver aqui Jesus, após a tua ressurreição, aonde ele encontra com Pedro, e ele pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Mas eu quero trazer para você o que aconteceu antes desse cenário todo que estava acontecendo. Aqui nós vamos ver que Jesus, ele vai falar diretamente com Pedro. Por quê? Porque Pedro é aquele cara que toda hora está ali, mas também é um cara que erra, assim como eu e você, nós somos falhos. Mas o que eu amo em Pedro, de ver esse apóstolo, é que da mesma forma a qual ele pisa na bola, ele também se dispõe a servir, ele se dispõe verdadeiramente a entregar a vida dele por amor a Cristo. E eu não tenho dúvida sobre esse amor a qual o Senhor estava perguntando para Pedro. Mas quando nós olhamos o cenário, nós vamos ver Jesus reunido com os discípulos, a sua última Santa Ceia, ele junto com os discípulos, e Jesus dizia: olha, vai ser necessário que o Filho do Homem morra. E Pedrão na hora fala: Senhor, se você morrer, eu vou junto. E o Senhor fala assim: Pedro, eu intercedi pela tua vida, Pedro. Satanás peneirou você, mas a minha intercessão que te segurou, Pedro. Nessa mesma noite, Pedro, o galo cantará 3 vezes. O galo cantará e você me negará 3 vezes, Pedro. Irmãos, e nós vamos ver o decorrer da história, onde Jesus está ali para ser crucificado, e quando as pessoas vêm perguntar para Pedro: olha, esse homem, ele é parecido com os discípulos que andavam junto com ele. Pedro fala: não, eu não. E nós vamos ver Pedro negando Jesus 3 vezes, e o galo canta.
Pedro lembra na hora que Jesus falou sobre o galo cantar. E sabe o que é interessante? Que nós vamos ver, Jesus morre, os discípulos se dispersam. Você vai ver que cada um vai para um lado por causa da morte de Jesus. E sabe o que é interessante? Que quando nós vemos verdadeiramente a situação onde esses discípulos estavam, você vai ver que Jesus começa a aparecer novamente. E Jesus, após sua ressurreição, ele começa a aparecer para os discípulos. Por quê? Porque na verdade a esperança deles era Cristo. Mas aquele a qual deu a esperança, a qual iria trazer o reino dos céus, ia livrar os judeus, havia morrido. Mas havia uma promessa que Jesus havia dito, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E sabe o que é interessante? Que o Senhor faz promessas para nós. Eu não tenho dúvida aqui que o Senhor um dia fez uma promessa para você. Quem aqui o Senhor nunca fez uma promessa, levanta a mão. Você tem uma promessa. Só que Jesus disse, olha, daqui 3 dias, ou seja, a promessa que o Senhor te fez, levará um tempo para que ela seja concretizada. E olha que interessante, que ainda que Jesus dizendo que ele ressuscitaria, Jesus também disse, é necessário que eu morra, para que eu ressuscite depois. Existem situações de promessas a qual o Senhor faz para nós, que é necessário um tempo onde nós precisamos primeiro entregar ao Senhor. Eu não sei qual foi a promessa que o Senhor fez para você. Eu não sei o que é que o Senhor está pedindo para você nessa noite para entregar. Eu sei que tem pessoas aqui que o Senhor está dizendo e você sabe que é contigo, está dizendo, ei, eu preciso que você me entregue. A promessa minha está de pé, mas eu não posso entregar se você não entregar primeiro. Porque o que eu vou fazer na tua vida depende da tua entrega. É necessário que você entregue primeiro. Sabe o que eu acho interessante? Que os céus, eles sempre movimenta mediante a sua reação. Às vezes a gente vem aqui para o culto, nossa, eu quero ver, eu gero uma expectativa, como que vai ser o culto. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa, na mesma forma que você gera uma expectativa de como vai ser o culto, sabe como os céus está? O que será que eles vão fazer hoje lá embaixo? Será que o pastor Evair vai entregar tudo para mim hoje? Será que o Fernando, nossa, depois de tudo que aconteceu, ele está me adorando ainda? Eita glória! Nossa, o Pingo passou um dia tão difícil que eu achei que ele nem na igreja ia chegar e ele está lá na bateria. Sabe, são situações e circunstâncias onde nós precisamos ter primeiro essa adoração verdadeira ao Senhor. Adorar Ele independente do meu dia, independente da minha situação, independente da minha circunstância. Porque eu não posso adorar a Deus mediante o que eu sinto, mas é mediante o que eu creio e eu sei quem Ele é. Porque a partir do momento que eu começo a mensurar a minha adoração mediante a minha situação, a minha circunstância, eu não adoro Ele verdadeiramente, eu adoro pelo que Ele pode me propor. E o intuito não é esse, é adorar. A Bíblia diz que o Senhor procura os verdadeiros, que o adorem em espírito, hein? É por isso que quando nós olhamos para Jó, ele foi um servo fiel. Independente da situação. E sabe o que é interessante, irmãos? Que no reino dos céus, a matemática dele é diferente da nossa. Porque nós, como ser humano, eu preciso ganhar para ter. Eu preciso juntar para ter algo. Mas nos céus, você precisa perder para ganhar. Jó perdeu tudo e ganhou tudo muito mais. A matemática de Deus é diferente da minha e da sua, lógica dele é diferente. Porque quanto mais eu quero me exaltar, ele vai falar, ei, diminui. Mas o quanto mais eu diminuo, ele fala, olha como ele cresceu. Olha como ela cresceu. Os humilhados serão exaltados, os que se exaltam, os orgulhosos serão abatidos. Esse é o reino dos céus.
E era necessário que Jesus morresse, sabe por quê? Não é só o fato para ele ressuscitar. O grande ápice da morte de Jesus era para que ele viesse verdadeiramente ressuscitar quem estava morto, que era eu e você. Para que eu venha viver, foi necessário Jesus morrer. E essa é a matemática do Senhor. E quando nós olhamos Jesus, ele falou, olha, eu voltarei, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E aí nós vemos um cenário onde Jesus começa a aparição dele. A primeira aparição que nós vamos ver ali em Marcos 16, 9, Jesus, ele ressuscita pela manhã, no primeiro dia da semana, ele aparece primeiramente para Maria Madalena, da qual teria expulsado 7 demônios. E ouvindo eles que vivia e que ainda tinha sido visto por ela, não creram. Olha só que interessante. Maria Madalena vai ao túmulo, ela vê Jesus, Jesus fala, olha, eu vou me reencontrar com eles no mar da Galileia. Ela vai falar para os discípulos, a qual já tinham se disperso. E os discípulos que ela encontrou, não acreditaram nela. Olha que interessante. Em seguida, a Bíblia vai nos trazer, no contexto da história, que havia 2 homens a caminhos de Emaús. E esses 2 homens estavam se lamentando, porque a esperança deles era o profeta. Mas o profeta morreu. E a Bíblia diz que Jesus cola do lado. E começa a ouvir a conversa dos dois. E fala, ei, o que vocês estão falando aí? E os dois falam assim, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Jesus, o profeta, aquele que ia nos livrar, ele morreu. E Jesus só do lado, me conte mais sobre isso. E a Bíblia vai dizer que chega um tempo onde eles param. E aí Jesus faz que ia continuar caminhando. E fala, não, nós vamos parar por aqui, você não quer ficar comigo? Sabe o que eu aprendo aqui? Que Jesus é educado. Que ainda que a gente venha para a igreja, Jesus vai estar lá, mas se eu não convidar ele para entrar aqui, se eu não convidar para ele entrar na casa, fazer morada, ele é educado, ele não entra. O Espírito Santo é educado. Sabe quem que é essa educação? É Satanás que chega arrebentando tudo. Mas Jesus é educado. E para que nós venhamos verdadeiramente ter uma experiência com Ele, vivenciar o que Ele tem para nós, as promessas que Ele tem, eu preciso convidar Ele todo o tempo para estar comigo. E a Bíblia diz que quando eles vão jantar, partir o pão, os olhos se abrem, eles verem que é Jesus. E sabe o que é interessante? Olha só, Marcos 16, depois que manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam a caminho do campo, e indo esses, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram nele. Maria viu, eles não acreditavam. Os 2 discípulos de Emaús viu, falou para alguns discípulos, e eles não acreditavam. Deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes Deus falou algo para você e até hoje você não acreditou? Será que Deus mente? Porque a Bíblia diz que Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é. A promessa que Ele te fez, Ele vai cumprir. Só que eu preciso crer. Eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé, eu preciso ativar essa fé em mim. Jesus, pela terceira vez, se apresenta a 11 discípulos. Ele aparece novamente. Só que dessa vez, onde os discípulos estão reunidos, tem um cara lá chamado Tomé. Foi um daqueles que disse que não acreditava. Jesus chega diante de Tomé e fala assim, Tomé, olha, está aqui. Toca. Toca, pode tocar. Sabe que Jesus dá um recado para ele? Ele fala assim, olha, chegará o tempo daqueles que não verão, mas crerão. Porque Tomé só creu depois que tocou.
Olha para o teu irmão que está do teu lado e para a tua irmã e fala, olha no olho dele e no olho dela. Fala assim, você já viu Jesus cara a cara? Responde, sim ou não? Não? Mas você crê que ele existe? Então era de você que Jesus estava dizendo. Era dessa geração, a qual não via ele, mas cria que ele ressuscitou. E então aqui em João 21, que nós chegamos aqui, nós vamos ver em João 21, aonde os discípulos estão ali, 7 discípulos, 7 apóstolos estão ali no mar da Galileia. E o interessante aqui é que tem um cara chamado Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes. E olha só o que João fala aqui, João 21, 3, ele diz assim, Simão Pedro, disse-lhe Simão Pedro aos discípulos, vou pescar. Olha que interessante, quando Jesus encontra com Pedro, qual é a primeira coisa que Jesus fala para Pedro que ia transformar ele? Em pescador de homens. Só que aconteceu tudo isso. A situação de Jesus morrer, a situação da frustração, a situação de Pedro não se conformar, de ter negado Jesus, no momento onde Jesus ia ser crucificado. Segundo alguns estudiosos, dizem que Pedro chegou a um estágio meio que depressão, que não existia naquela época essa palavra. Mas aqui diz que Pedro disse, eu vou pescar. Sabe o que Pedro estava dizendo? Olha, agora que Jesus morreu mesmo, não tem mais o que fazer, eu vou voltar à minha velha vida. Eu vou viver do jeito que eu vivia antes. Eu vou voltar a pescar, porque afinal eu era pescador. Isso eu sei fazer. Eu vou voltar a pescar. E sabe o que é interessante? Que os outros discípulos disseram, Pedro, eu vou contigo. E sabe qual é o grande problema aqui que a gente vê, irmãos? É que, mediante a frustração de uma pessoa, a ferida de uma pessoa que está dentro dela, por algo que ela fez de errado, e ela não tem como corrigir aquilo naquele momento, ela pode levar outras pessoas para o mesmo caminho. Isso nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Nós temos que ter temor ao Senhor. Porque de fato, quando Pedro fala, eu vou pescar, sabe o que ele estava dizendo? Eu vou fazer o que eu fazia antes. E deixa eu te falar uma coisa, a partir do momento que você bebeu das águas do Senhor, a partir do momento que você pisou no lugar dos santos, a partir do momento que você conheceu verdadeiramente Ele, deixa eu te falar uma coisa, você nunca mais vai conseguir voltar à tua velha vida. Não tem como, irmão. Ainda que você queira voltar. Mas eu sei pescar, eu domino as águas. Vamos pescar à noite, que hoje vai ser a noite. A Bíblia diz que Jesus chega na beira do mar da Galileia e vê eles lá na frente pescando. Ele diz assim, ei, pescaram alguma coisa aí? Ele fala, não pegamos nada. A noite toda, irmãos, não pegou nada. E Jesus, com aquele jeitinho maravilhoso que ele tem, joga a rede para a direita, vê se pega. Cara, eles jogaram a rede para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, a noite inteira jogando a rede, irmãos. Você acha que eles jogaram para a direita, para a esquerda? A vontade de pescar, o desespero de sair daquela situação que eles estavam, da agonia, da amargura, da tristeza, da decepção, talvez até aí da situação toda, né, que eles se encontravam. Só que, sabe qual foi a diferença? Quando eles ouviram aquela voz, jogue à direita, a primeira vez onde os discípulos estão pescando, Pedro está pescando, o Senhor fala, olha, vai mais um pouquinho, ele fala, Senhor, eu pesquei a noite inteira, mas porque tu mandou eu vou jogar. Mas dessa vez eles não falam nada, sabe por quê? Porque eles conheciam aquela voz.
Pastor Evair, não teve questionamento. Porque quando ele falou, joga para a direita, eu conheço essa voz, pode jogar. Pode jogar. Eu não sei o que o Senhor está dizendo para você fazer, mas deixa eu te falar uma coisa, se Ele está fazendo, faça. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o fim melhor para você. A vontade dEle é boa, é agradável e ela é perfeita. Ainda que a boa, agradável e perfeita dEle não seja bom para você, no final você vai descobrir que é. Sabe por quê? Porque Ele já sabe seu final. Ele já tem uma história escrita para você. A história minha e sua já está escrita. O que Jesus vem fazer para mim e para você é dizer, ei, você quer continuar vivendo a história que você está vivendo? Porque eu tenho uma história pronta, linda, maravilhosa, que é boa, é perfeita e agradável para você. Se você quiser viver comigo essa história que eu tenho para você, vem comigo. Mas o livre-arbítrio é seu. O que eu tenho é bom, é agradável, é perfeito. Mas a decisão é tua. Lembra que eu disse que ele é educado? Ele é educado. E a Bíblia diz que o discípulo, a qual é mais íntimo de Jesus, que é João, ele fala assim para Pedro, Pedro, é ele, é o mestre. A Bíblia diz que Pedro não pensa em mais nada, na hora ele pula, se joga e vai de encontro ao mestre. E a Bíblia vai dizer que eles pegaram tanto peixe, que eles não foram ao naufrágio, mas tinha tanto peixe que a rede não estourou, mas era para ter estourado de tanto peixe que tinha, a diversidade de peixes que tinha naquela rede que eles pegam. E a Bíblia diz que eles chegam na beira do mar da Galileia, e quando ele chega na beira do mar da Galileia, Jesus está assim, ó, assando o peixinho, o pãozinho pronto. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que às vezes nós queremos ir lá, buscar, colher o milho, para fazer o bolo. Mas se a gente parar para ouvir Jesus, e olhar para Ele, e ir em encontro dEle, você vai ver que o bolo já está pronto, porque foi Ele mesmo que fez. Eu vou repetir. Enquanto você está aí correndo atrás, tentando fazer da sua maneira, do seu jeito, com a sua força, de todo o seu entendimento, Jesus está dizendo nessa noite, ei, ouve a minha voz, vem para mim, o que você quer eu já tenho pronto aqui, está pronto. Você não precisa ficar correndo, se esforçando, já está pronto. Eu já fiz o que era para fazer, a tua promessa já está pronta. Quantos estão me entendendo aqui nessa noite? E a Bíblia diz, e Jesus vem, chega junto aos discípulos. E quando ele chega junto aos discípulos, ele fala assim, olha, me pega o maior peixe. E quando eles vêm junto aos discípulos, Jesus fala assim, olha, come aqui o pão e o peixe, distribuiu para todos. Agora, irmão, vamos lá. Vamos comigo. Lembra que eu disse que a matemática de Deus não bate? Jesus tinha um peixe e um pão. Quantos discípulos tinha? 7. Você acha que um peixe e um pão dá para 7 pessoas? Para 8, né? Porque Jesus estava lá. Dá, irmão? Sim ou não? Não dá, a matemática não fecha. E não adianta você querer entender Deus, irmãos. Não dá para entender Deus. É isso aí, acabou. Beleza, Deus, tu ganhou. A tua matemática é diferente da minha. É isso que nós precisamos entender. Só que aqui, olha que interessante. Jesus não estava só preparando o caminho para chegar até Pedro. Porque ainda que todos os outros discípulos não creram que Jesus tinha ressuscitado, Jesus foi ali justamente para trazer uma pessoa a qual tinha desistido e estava voltando às velhas práticas. Eu quero dizer para você, eu não sei quem é você que está aqui nessa noite, que talvez num determinado momento da sua vida você desistiu de Jesus. Mas Ele veio aqui nessa noite por causa de você. É por causa de você que Ele veio. Sabe por quê? Por causa do amor que Ele tem por você. O Senhor manda dizer, eu não abro mão de você. E quando Ele chega junto a Pedro e fala, Pedro, tu me ama mais que todos esses? Ele estava dizendo, Pedro,
Você me ama mais do que todos os discípulos, do que tudo aqui? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele fala assim, então apacenta meus cordeiros. Sabe o que ele estava dizendo para Pedro quando ele fala sobre cordeiro? Quando nós falamos sobre cordeiro, a gente fala que é o filhote da ovelha. O novilho mais novo, onde ele precisa, ele necessita de alimentação, nutrição básica para crescer e se fortalecer. Sabe o que isso traz para nós? Ele estava dizendo, Pedro, cuide então dos meus novos na fé. Nutre eles, fortalece eles, Pedro. E sabe o que é interessante? Que quando a gente fala sobre filho, nós falamos também sobre criança, né? Filho, criança, inocência, inocente. Quando se fala filho, criança, inocente, sabe o que eu lembro? Eu lembro quando João Batista está batizando, e ele fala assim, eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe o que ele estava dizendo? Ó, ali é filho, é o Filho de Deus, inocente, que morreu por mim e por você. Jesus tinha alguma culpa para morrer naquela cruz? Mas ele morreu, sabe por quê? Um sangue inocente foi derramado por amor a mim e a você. Para que nele, através da morte, do sangue, naquele momento derramado, em nós viesse ter vida eterna. Um inocente morreu por mim e por você. Então Jesus olha para Simão Pedro e diz de novo, Simão Pedro, tu me amas? E fala, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. E ele fala pela terceira vez, Senhor, tu me amas? E fala, Senhor, tu sabes. A Bíblia diz que ele entristece o coração. O louvor pode subir. Ele diz que entristece o coração dele. E sabe que Jesus estava dizendo para ele, verdadeiramente tu me amas mesmo? Porque eu preciso que você cuide das minhas ovelhas. E sabe o que é apacentar as ovelhas, irmãos? Apacentar as ovelhas é no sentido de nutrir, cuidar, proteger, dar atenção espiritual às pessoas, especialmente aquelas sobre cuidado de um líder. Ei, líder, você tem uma grande responsabilidade de cuidar das ovelhas do Senhor. O Senhor está dizendo para ti nessa noite, ei, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas, porque as ovelhas é do Senhor. As ovelhas é do Senhor. E quando se fala em cuidar e proteger, é um ato de conduzir, vigiar, proteger a pessoa. Assim como um pastor cuida do seu rebanho contra os perigos. Nutrir espiritualmente significa fornecer alimento da verdade, que é a palavra de Deus, para que as pessoas possam crescer e se fortalecer na fé. Ei, irmãos, de uma coisa você pode ter certeza, o que não tem faltado nessa casa é palavra. Isso não tem faltado nessa casa. Para que vocês cresçam e se fortaleçam na fé em Senhor. Guiar, ensinar a doutrina, fortalecer a compreensão, guiar as pessoas para o caminho certo. Ei, irmãos, olha para a nossa igreja. Quantos cursos tem, ensinamento aqui dentro, para que você venha verdadeiramente ser guiado ao caminho do Senhor, aprender as doutrinas dos apóstolos e atender às necessidades, que é ministrar as pessoas, sejam elas novas na fé ou plenamente ativas, entendendo as duas necessidades espirituais, materiais, emocionais, e demonstrar amor. Sabe o que eu vejo? Apesar de tudo isso, é necessário o amor, irmãos. Agora eu te pergunto, como está o teu amor? Você ama verdadeiramente o Senhor? Porque eu entendo que se eu verdadeiramente amo a Cristo, eu vou amar o que Ele ama. E eu não tenho dúvida que Ele ama vidas. Ah, mas eu amo minha família é fácil. Mas e quem me machucou? E quem falou mal de mim? E quem me feriu? Ei, deixa eu te falar uma coisa, amado. Não permita que as pessoas firam você. É você que decide se isso daí entra no teu coração ou não. Porque a palavra do Senhor diz assim, filho meu, guarda o teu. Então para de falar, Senhor, guarda meu coração. Não,
O Senhor diz, você tem que guardar o teu coração. Filtra. O que é bom, retenho. O que não edifica a minha vida não é bom, eu jogo fora. Então para com esse negócio, mas fulano feriu, porque você permitiu. Não permita. Se você ama verdadeiramente o Senhor, a Bíblia diz, amai os vossos inimigos. Se quiser fazer um fundinho aí, vocês podem ir no devagar aí que eu já estou finalizando. E sabe o que Jesus fez aqui, irmão? Jesus condicionou a afirmação do amor de Pedro pela sua ligação ao cuidado das suas ovelhas, sugerindo que apacentar é um ato de amor e dedicação. Não tem como eu servir a Cristo, eu amar a Cristo, se eu não amar vidas, irmãos. Não tem como. É totalmente fora uma coisa da outra. Eu preciso cuidar, eu preciso dedicar. Eu preciso dedicar minha vida a Ele. Porque quem Ele é na minha vida faz toda a diferença. E se Jesus verdadeiramente faz a diferença para você, faça a diferença para Ele. Mergulhe mais, busque mais, se aprofunde mais, ouça mais a voz dEle. Comece a querer ir buscar Ele cada vez mais, em direção a Ele. Senhor, eu não estou vendo, mas eu estou te ouvindo. Mas pastor Cris, eu não estou ouvindo, mas eu estou crendo. Traz à existência aquilo que não existe. É a fé, é crer naquilo que não tem e trazer à existência. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. A pergunta é que Jesus faz para mim e para você nessa noite. Porque assim como Pedro estava dizendo, quando Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele estava dizendo verdadeiramente, ei Pedro, eu vim aqui por causa de você. Ainda que você desistiu de mim e quis voltar às suas velhas práticas, eu não desisti de você, Pedro. Você desistiu de mim, mas eu não desisti de você. Você voltou a pescar peixe, mas eu te chamei para ser pescador de homens. O Senhor está dizendo para alguns aqui, ei, eu já te tirei daquele lugar. Por que você está querendo voltar nesse lugar novamente? Isso não faz mais parte do que eu te chamei para fazer. E sabe o que Jesus estava dizendo? Pedro, eu te entendo o que você fez. E tudo bem. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Por isso, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Volta, Pedro, porque eu te chamei. Eu te chamei para ser meu discípulo. O Senhor está dizendo para alguns, ei, volta os olhos para mim. Foi eu que te chamei. Volta para mim, se coloque de pé em nome de Jesus. Volte para mim novamente. Feche os teus olhos. O louvor vai começar a tocar. O Senhor está dizendo para você nessa noite, ei, tu me amas? Tu me amas? Então volta para mim nessa noite. Volta para mim nessa noite, estou com saudade de você. Pela segunda vez o Senhor diz, tu me amas? Alguns aqui vão ouvir o Senhor chamar pelo nome. Alguns aqui o Senhor está chamando pelo nome, está dizendo, ei fulano, tu me amas? Então apacenta meus cordeirinhos. E pela terceira vez o Senhor está te perguntando nessa noite, ei, fulano, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, cuida delas, ame elas como eu amei, a ponto de entregar a minha vida por amor a elas, a ponto de que eu morra para que elas vivam, assim como Paulo diz, que em mim eu carrego a morte em Cristo, mas para que em ti haja vida em Cristo. É necessário que esse amor invada o nosso coração plenamente, para que venhamos verdadeiramente amar Cristo, amar o que Cristo ama. Talvez o momento seu
O Senhor está dizendo: eu entendo o que você passou e não discrimino você por isso. Eu não te aponto, filha, eu não te aponto, filho. Mas volta para mim nessa noite. Eu estou com saudade de você. Volta a olhar com aquele olhar de amor para mim. Volte como você me buscava nas madrugadas. Volte a fazer as coisas, os dons e talentos que eu te entreguei e você usava para me adorar. Volta.